Olha, pensem o seguinte: acreditar que a salvação de uma cultura inteira não viria de, sei lá, um grande plano econômico ou de uma revolução armada, mas sim do testamento de um cachorro morto, de uma onça malhada e de um mentiroso patológico? Nossa, sim, é uma premissa quase absurda, né? Totalmente. Mas foi exatamente essa a aposta, e eu diria a genialidade de Ariano Suassuna. Então, sejam todos bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens do pensamento humano. O nosso foco hoje é explorar o humor afiadíssimo, a visão monumental e o legado desse que é, sem dúvida, um dos maiores pensadores do Brasil. E olha, a escala dessa ambição é o que torna o nosso material de hoje tão rico, sabe? A gente tá falando de um projeto de vida que se desdobrou em teatro, poesia, prosa épica e, chegou até na fundação de um movimento cultural inteiro, o Armorial. Exatamente. E para mapear essa jornada toda, nós reunimos um acervo de peso para quem nos ouve. Temos biografias e documentos da Academia Brasileira de Letras, estudos acadêmicos bem detalhados sobre a poética da obra máxima dele, o Romance da Pedra do Reino, e também... Ah, a transcrição daquela entrevista fantástica. Isso, a transcrição riquíssima da entrevista que ele deu ao programa Roda Viva, lá em 2002. Mas antes da gente dar o primeiro passo real aqui, cabe um alinhamento rápido sobre o nosso papel na bancada de hoje. Muito importante isso. Porque o material que vamos dissecar contém opiniões muito incisivas do autor. Tem posicionamentos políticos de esquerda, uma rejeição veemente ao imperialismo cultural, críticas bem abertas à estrutura da igreja. E a nossa bancada atua de forma estritamente analítica e neutra, né? Com certeza. O nosso objetivo aqui não é tomar partido nem defender ou refutar essas visões. A ideia é relatar e decupar as ideias exatamente como elas estão lá nas fontes. Exato, para a gente entender como tudo isso forjou a estética do autor. Nada de julgamentos. Apenas análise pura. E essa clareza é essencial logo de cara, porque a estética do Suassuna ela é inseparável da visão política dele e, principalmente, do trauma pessoal dele. O ponto de partida de toda essa engrenagem criativa é o ano de 1930. Caramba, 1930. Ele era muito novo, não é? Muito. A chave para decodificar o autor está justamente no assassinato do pai dele, o João Suassuna, lá no Rio de Janeiro. Isso rolou no meio dos conflitos brutais da Revolução de 1930 e daquelas disputas políticas sangrentas na Paraíba. Ele tinha o quê? Uns 3 anos de idade. É de uma violência formidável. E o impacto disso é tão visceral que, pelas fontes, ele se recusava terminantemente a usar o nome João Pessoa para se referir à capital do estado natal dele, né? Ele não falava de jeito nenhum. Para ele, a cidade sempre seria Paraíba do Norte. Era uma recusa absoluta, sabe, de pronunciar o nome do rival político que estava associado à tragédia da família. O Estado ou as forças oficiais tiraram a vida do pai de um menino de 3 anos. Isso não apenas deixa uma marca, mas desenha um inimigo muito claro. Exatamente, desenha o vilão da história dele. E essa tragédia cristalizou a visão de mundo do Ariano, que mais tarde ia encontrar um eco muito forte nas leituras que ele fez de Machado de Assis e de Euclides da Cunha. Ah, a famosa divisão do país. Isso. Ele adotou e aprofundou a tese de que existem, 2 Brasis operando em paralelo o tempo todo. De um lado, você tem o Brasil oficial. Que seriam as elites, certo? Exato. As elites, o ambiente urbano, o poder burocrático que muitas vezes age de forma opressora. E do outro lado, tem o Brasil real, o povo do sertão, as margens, os excluídos. E na visão dele, esse grupo é o verdadeiro detentor da cultura nacional. É muito fascinante notar como essa dicotomia se traduz na prática. Tem aquele relato icônico do Roda Viva sobre o teatro de Mamulengo. Ah, essa história é maravilhosa. Pois é, ele conta que, quando era mais jovem, foi assistir a um teatro de bonecos. E aí ele viu o personagem Benedito, que é o fantoche negro, o representante bem claro desse Brasil real, dar uma baita surra na polícia, que era a encarnação do Brasil oficial. Sim, e ele descreve isso como um momento de catarse absoluta para ele. Com certeza. Não é apenas uma criança rindo de um boneco batendo no outro, né? É a subversão do monopólio da força do Estado. É o povo vencendo a autoridade através da astúcia. E o fascinante aqui é o mecanismo que ele extrai dessa experiência toda.
Ele percebe que a força bruta pertence ao Brasil oficial. Ele até considerava o massacre de Canudos como um evento mais definidor da história do país. Por que Canudos especificamente? Porque, para ele, Canudos foi a aniquilação literal do Brasil real pelo Brasil oficial, sabe? O exército destruindo a comunidade sertaneja. Então, a lógica dele era, se o Brasil real não pode vencer na força bruta, porque vai ser esmagado, como ele resiste? E a resposta dele é genial. Através da invenção e, acima de tudo, do riso. O que nos leva direto à ferramenta mais letal do Suassuna. O humor, para ele, nunca foi alienação, tipo um entretenimento compensatório. Era uma tática de guerrilha intelectual. Uma arma de fato. Tem uma frase nas nossas anotações que resume perfeitamente essa postura. Ele dizia, o otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. É uma citação perfeita. E a aplicação prática desse realismo esperançoso, ela atinge o ápice em 1955, quando ele escreve O Alto da Compadecida. Uma obra-prima. Sem dúvida. O que ele faz estruturalmente nessa obra é de uma sofisticação ímpar. Ele pega aquela ossatura dos antigos autos morais ibéricos lá da Idade Média, aquelas narrativas clássicas de julgamento entre o bem e o mal, sabe? O céu, o inferno, o purgatório. Isso. Ele pega essa estrutura europeia e preenche com o sangue e o ritmo da literatura de cordel. Ele não só se inspira, ele realmente utiliza a métrica e a lógica dos folhetos de Leandro Gomes de Barros. Como a história do testamento do cachorro, né? Exato. Ele usa isso para ditar o compasso dos diálogos ali no palco. E pensar na mecânica de usar a métrica do cordel no teatro já é brilhante, porque o cordel tem uma rima e um ritmo que criam meio que uma sensação de inevitabilidade. Quando o padre e o bispo ali na peça, movidos pela avareza, aceitam enterrar o cachorro em latim por causa de dinheiro, a sátira não é nada sutil. Não, é rasgada mesmo. A peça expõe as fraturas de caráter desses representantes do Brasil oficial. Tem o major Antônio Moraes e a arrogância dele, tem o clero todo corrompido, e aí no julgamento final a inversão de poder é completa. O encorado, que é o diabo, ele exige a aplicação de uma justiça bem fria e técnica. Sim, a lei pela lei. Mas a compadecida, a Nossa Senhora, ela atua como advogada de defesa e aplica misericórdia justamente àqueles que a sociedade desprezava. Até o cangaceiro Severino é interpretado como uma engrenagem quebrada pela opressão, sabe? Não só como um vilão raso. E essa arquitetura do julgamento a revela muito sobre a psique do próprio autor. Se a gente observar os dois protagonistas que representam os oprimidos, o João Grilo e Chicó, a gente vê ali duas estratégias de sobrevivência bem distintas. Como assim? Bom, o João Grilo é a inteligência pragmática, né? Ele é o intelecto que arquiteta as trapaças para driblar a fome e o coronelismo. Ele é tipo o cérebro operante da sobrevivência imediata, o cara que resolve o problema do agora. O que levanta um ponto muito curioso daquela entrevista ao Roda Viva. Quem acompanha a obra poderia muito bem supor que o próprio Suassuna se enxergasse como um João Grilo contemporâneo. Sabe? O intelectual brilhante que usa as palavras para desestabilizar os poderosos e enganar o sistema. Seria a conclusão mais óbvia, né? Mas ele mesmo desmonta essa teoria lá no problema. Sim, ele dá uma resposta de uma honestidade tremenda. Ele confessou que, claro, o desejo dele era até aquela sagacidade implacável do João Grilo, mas que, na intimidade, na essência dele, ele se identificava muito mais com o Chicó. Pera, o Chicó? Aquele personagem que morre de medo de tudo e cujo único talento é ficar inventando histórias absurdas que nunca aconteceram? Ele mesmo. E parando para pensar, isso faz um sentido profundo. Porque o escritor é, por definição, um mentiroso fantasista, né? O João Grilo resolve o problema do pão de hoje, garante o almoço. Mas é o Chicó quem reescreve a realidade insuportável através da fabulação. Nossa, faz todo sentido. A mentira do Chicó não é uma falha de caráter. É um refúgio existencial para dar conta do mundo. Exatamente. A fantasia acaba sendo uma necessidade ontológica para sobreviver às dores. E é aí que entra o próximo passo dele. Porque se a imaginação do Brasil real tem toda essa potência, por que manter isso circunscrito só à cultura dita popular ou folclórica? Que é um termo que a elite frequentemente trata com muita condescendência, né? Tipo, bonitinho, mas não é autocultura. Perfeito.
A recusa do Suassuna em aceitar essa hierarquia cultural é o que leva ele a fundar, lá em outubro de 1970, o movimento armorial. E aqui, a ambição do Suassuna deixa de ser apenas literária e passa a ser, institucional mesmo. Para quem está ouvindo entender a dimensão da coisa, a missão do movimento armorial era criar uma arte erudita, aquela de concerto, de museu, de academia, mas puramente fundamentada nas raízes do Nordeste. É um projeto estético muito ousado para a época. Muito. É como se a gente estivesse falando de uma revolução na alta gastronomia, mas com uma motivação muito política. Imagina que o chefe pega os ingredientes mais básicos e simples lá do sertão, aplica técnicas de altíssima complexidade e se recusa, categoricamente, a usar trufas importadas ou caviar estrangeiro para validar o prato. Adorei essa analogia. Né? Não é apenas cozinhar com o que se tem no quintal. É o ato político de afirmar que a macaxeira tem o mesmo peso que o caviar e que a gente não precisa da chancela lá de fora, da Europa ou dos Estados Unidos, para que a nossa arte seja considerada genial. A analogia é muito precisa, porque o armorial não era sobre fazer cultura popular. Era sobre usar a cultura popular com alicerce para construir a alta cultura. O quinteto armorial e figuras gigantes como o Antônio Nóbrega, eles pegaram a rabeca, a viola, o pífano e compuseram música de câmara. Isso é lindo de ouvir, inclusive. Demais! E nas artes visuais, eles uniram aquelas iluminuras medievais ibéricas, as xilogravuras nordestinas, tipo as do Gilvan Sâmico. O objetivo inteiro era forjar uma identidade erudita que não fosse só um eco pálido do que a Europa estava fazendo. Mas olha, é justamente nessa busca por uma identidade pura que o motor da controvérsia se instala, não é? Ah, com certeza. Inevitável. Porque, historicamente, a cultura humana é feita de fricção, de contaminação. Essa visão de isolar os ingredientes locais e meio que blindar eles da influência externa não entra em colisão frontal com o fluxo natural de como as coisas funcionam. Entra. E gerou embates homéricos, viu? O mais documentado nas fontes que a gente analisou é o atrito filosófico e estético que ele teve com o movimento Mangue Beat nos anos 1990. Mais especificamente com Chico Sainz. Mangue Beat que tinha exatamente a proposta oposta, certo? A ideia de fincar uma antena parabólica no meio da lama do Recife para captar o mundo todo e misturar aquilo com o maracatu local. Precisamente. E a postura do Suassuna sobre isso era inabalável. Ele dizia publicamente para o Chico Sainz, de quem ele era amigo, diga-se de passagem, que aplaudia a valorização do maracatu rural, porque aquilo era a pulsação do Brasil real. Brasil real em cena. Sim, mas ele abominava a fusão com o rock e o hip hop. Ele odiava essa parte. E aqui é super importante a gente entender o mecanismo do pensamento dele, sem julgamento de valor sobre quem estava certo ou errado, Mangue Beat ou armorial. Para o Suassuna, o rock não era um intercâmbio cultural orgânico. Era o que ele chamava de arte enlatada. Arte enlatada imposta de fora, exato. Sim. Era a ferramenta de um imperialismo cultural que usava todo o peso do capital americano para sufocar a identidade local. Ele não via a globalização daquele momento como uma troca justa. Ele via como um apagamento imposto de cima para baixo. E se a gente conectar isso a um panorama maior, o purismo do Suassuna não era tipo uma questão de teimosia cega de um cara mais velho. Era uma postura de defesa de fronteira mesmo. Defesa de soberania. Quase. Exato. Ele acreditava que, se a cultura cede ao molde estético do império, fatalmente a gente vai ceder ao domínio político dele também. E essa convicção enorme de forjar uma epopeia absolutamente brasileira, a partir dos elementos bem rústicos do sertão, culmina na obra em prosa mais colossal dele, lançada em 1971. Ah, finalmente chegamos nela. O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Só o título já exige fôlego, né? Exige. A gente fica sem ar só de ler. E a estrutura do livro é um monumental labirinto. O protagonista e narrador da história, o Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, é um homem prestando depoimento sobre o suposto envolvimento dele num crime, enquanto tenta escrever, olha só, a obra máxima da humanidade. E a genialidade do Quaderna, que é analisada a fundo pelos estudos acadêmicos nas nossas fontes, é que ele é, na verdade, o campo de batalha ideológico do próprio Brasil encarnado num personagem. Como assim? Explique isso melhor para quem nos ouve. É que o Quaderna transita entre as influências de dois mestres intelectuais totalmente opostos.
De um lado, você tem o mestre Clemente, que representa a esquerda, o materialismo histórico e exige uma literatura de denúncia social bem crua e dura, sabe? Tipo o realismo seco da fome. Isso. E do outro lado, ele tem o mestre Samuel, que é de extrema direita, um defensor de um idealismo reacionário, monarquista e que busca um estilo literário muito grandioso, muito nostálgico. O quaderno inclusive é apelidado de Diana Indecisa, porque ele está literalmente espremido entre essas duas visões de mundo absolutas, ele não sabe para onde ir. Sim, ele fica num fogo cruzado ideológico. E a solução literária que ele encontra, ou melhor, que o próprio Suassuna encontra para o personagem é brilhante. Ele não escolhe nenhum dos dois polos da elite intelectual. Ele resolve esse impasse estético mergulhando de cabeça no cordel. Ah, claro. Porque o cordel é a síntese perfeita. Ele é a literatura do povo, o papel barato pendurado no barbante ali na poeira da feira. Mas, ao mesmo tempo, ele canta a bravura de reis, de rainhas, de cavaleiros medievais. É a fusão exata entre aquele épico monárquico que o Samuel queria e o povo marginalizado que o Clemente defendia. Perfeito. Essa síntese revela o núcleo de toda a poética do Suassuna, que é a rejeição do naturalismo documental. Olha, na década de 1930, gigantes como Graciliano Ramos retratavam o sertão através da secura, da fome, daquela miséria quase insuportável de obras como Vidas Secas. Que é um clássico absoluto. Sim, e o Suassuna respeitava muito isso, claro, mas ele discordava dessa abordagem para a própria obra. Ele argumentava que a arte não tem a menor obrigação de ficar copiando o que ele chamava de realidade rasa e cruel. Isso traz uma libertação imensa, né? Dizer que a pobreza não precisa ser a única lente pela qual a gente enxerga o Nordeste. A arte, para ele, tinha a missão de criar uma realidade transfigurada, ou magnificada. Ele não queria um sertão que fosse apenas o retrato triste da seca. Ele queria que o sertão fosse o palco de uma mitologia própria, gigantesca. Exatamente. E para erguer toda essa mitologia, ele formula lá no romance o que ele chamou de uma religião católico-sertaneja. É aqui que a estética atinge um nível de originalidade assombroso, juro. É fascinante mesmo. Ele substitui a iconografia europeia suave, sabe? Aqueles anjinhos, por alegorias que refletem a brutalidade e a beleza da Caatinga. Por exemplo, a Santíssima Trindade é coroada por uma figura que ele chama de onça malhada do divino. E a própria morte ganha os contornos da moça caetana, que frequentemente também assume feições de onça. Cara, pensa bem uma onça no centro da Trindade Divina. Substituir o cordeiro europeu todo manso ou as pombinhas da paz por um predador de topo de cadeia alimentar não é só um detalhe estético qualquer. De jeito nenhum. É teologia pura. Exato. É a afirmação teológica de que no sertão o divino precisa ser perigoso para ser respeitado. A onça malhada captura essa dualidade fascinante. É uma força que é bela, que é fascinadora, sublime, mas ao mesmo tempo é implacável, punitivo e fulminante. O Deus do Suassuna não fica observando passivamente de longe. Ele tem a mesma fúria da terra seca. É uma imagem muito poderosa. E para transitar nesse mundo de forças tão colossais, o quaderno adota um expediente bem clássico, que o Suassuna retira direto dos maiores épicos da humanidade. O quaderno alega sofrer de uma cegueira. Cegueira física mesmo. É o que ele diz. Mas não é apenas uma artimanha de um mentiroso patológico. É uma referência super direta a Homero, a Camões e principalmente aos cantadores de cordel cegos que ganhavam a vida cantando nas feiras do Nordeste. Ah, a cegueira aqui funciona como um mecanismo literário perfeito. Ao fechar os olhos físicos para aquela tal realidade rasa da miséria do dia a dia, o narrador consegue abrir, digamos, o olho interno para o campo do mito, do sonho e da epopeia trágica. É assim que ele consegue transformar a poeira sufocante do sertão nas pedras cravejadas de um reino imortal. Ele transfigura a dor em grandeza. O que, parando para pensar, nos reconecta diretamente àquele menino de 3 anos, lá em 1930. Nossa, é verdade. Fechou o ciclo. Ele transformou a fratura exposta de uma tragédia pessoal terrível num esforço hercúleo
para construir um castelo cultural invulnerável ao esquecimento e à opressão também. Incrível. Investigar a engrenagem criativa do Ariano Suassuna não é apenas tentar entender a história da literatura brasileira. É meio que receber um convite intimidador para pararmos de olhar só para fora, sabe? Parar de buscar eternamente aquela validação cultural do hemisfério norte e começarmos a escavar a riqueza inesgotável que habita o nosso próprio Brasil profundo. Com certeza. E falando sobre essa dinâmica de olhar para o exterior, tem uma reflexão formidável e até pouco debatida na entrevista do Roda Viva, que serve como uma chave de ouro para o pensamento dele. Qual foi? O Ariano fez uma leitura geopolítica bem contundente sobre as grandes potências do século XX. Ele argumentou que os Estados Unidos priorizaram o valor da liberdade, mas acabaram negligenciando a justiça, o que, na visão dele, gerou um sistema onde a liberdade é, na prática, um privilégio para quem é rico. Uma liberdade excludente. Exato. Em contrapartida, ele avaliava que a União Soviética tentou impor a justiça social como prioridade absoluta, mas ao tentar fazer isso, acabou esmagando e destruindo a liberdade humana. Ou seja, dois projetos grandiosos e, no fim das contas, completamente incompletos na essência deles. E o Brasil? Qual seria o papel do Brasil nesse tabuleiro filosófico do Suassuna? Então, para ele, o Brasil era o campo aberto para a grande utopia da humanidade. O sonho definitivo do Suassuna, que soa quase como um testamento político e cultural mesmo, era que esta nação estivesse destinada a realizar o que nenhuma outra conseguiu antes. A síntese perfeita, a união efetiva entre uma justiça social verdadeira e uma liberdade humana irrestrita. Ele sonhava alto, né? Muito. Ele não queria que o Brasil fosse um arremedo, uma cópia dos modelos externos falhos. Ele acreditava de verdade que a salvação nasceria da criatividade e da força moral daquele Brasil real que ele defendeu com unhas e dentes até o último dia. A esperança majestosa de um autêntico realista esperançoso. É de arrepiar. O menino que viu as forças do Estado destruírem a própria família, decidiu que a resposta não estaria no ressentimento cego, mas na forja de um reino de palavras, de humor e de muita imaginação. Um reino tão denso e poderoso que nem a morte teria a capacidade de apagá-lo. É o legado definitivo dele. Sem dúvida. E nós deixamos quem nos ouve hoje com essa imagem grandiosa, a arte e a nossa cultura mais profunda, como o único caminho possível para construir uma realidade que seja genuinamente livre e justa. Encerramos por aqui a nossa análise detalhada de hoje. Até a próxima jornada pelos labirintos do conhecimento.